7 sinais ocultos que diferenciam você de um narcisista de verdade, revelados por Maquiavel. O medo de se tornar aquilo que você mais despreza pode ser a prova mais secreta de que você jamais será essa figura. Já parou para pensar que a simples dúvida, se você é ou não um narcisista, talvez seja a chave para entender que não, você não é? Narcisistas de verdade não questionam a si mesmos. Eles vivem anestesiados pelo reflexo do próprio ego. Você, ao contrário, está aqui, agora, ouvindo essas palavras, buscando respostas, investigando sinais ocultos. Isso já te coloca em um outro nível de consciência, um lugar onde Maquiavel talvez dissesse que está a verdadeira virtude, a virtude de dominar a si antes de tentar dominar o mundo. Imagine-se diante de um espelho. O narcisista se encanta com a imagem, se prende ao reflexo, idolatra cada detalhe como se fosse um deus. Mas você não. Você olha e começa a questionar. Será que sou realmente isso? Será que existe algo mais por trás da máscara que uso todos os dias? Essa inquietação não é fraqueza, é poder. O verdadeiro poder nasce quando alguém é capaz de desconfiar de si, de duvidar do que aparenta ser, porque é nesse espaço de dúvida que mora a chance de evolução. Maquiavel afirmava que governar exige cálculo, frieza e análise constante. E é exatamente o que você faz ao se questionar. Diferente do narcisista que age sem freio, sem reflexão, você coloca um freio em si mesmo, e esse freio é a marca do autocontrole. Agora, pense em quantas vezes você se comparou a outros e sentiu um desconforto. Não aquele desconforto que paralisa, mas aquele que empurra para frente. O narcisista não sente isso. Ele se coloca sempre como centro absoluto. Você, ao contrário, sente a dor da comparação, mas transforma essa dor em motor de crescimento. Essa é a diferença invisível que separa os que vivem presos em sua bolha de vaidade daqueles que, mesmo em silêncio, estão constantemente tentando se tornar melhores. O narcisista odeia a própria sombra e finge que ela não existe. Você, por mais que tema o que ela possa revelar, encara essa sombra. Esse ato, por si só, já é um sinal de coragem. E se eu te dissesse que o narcisista vive como se fosse imortal, acreditando que o mundo foi feito para girar em torno dele, enquanto você já percebeu a fragilidade da vida, a limitação do tempo e a necessidade de se reinventar? A consciência da própria mortalidade é um dos maiores antídotos contra o narcisismo, porque ela nos arranca da ilusão e nos obriga a aceitar a realidade. E você, só por refletir sobre isso, mostra que não está preso à fantasia. Você sabe que há algo maior, algo além do espelho. Maquiavel diria que o poder sem consciência é uma arma cega. Você, ao se questionar, dá forma e direção a esse poder. A dúvida que você carrega é a sua marca de humanidade, o lembrete de que não é um tirano do próprio ego, mas alguém capaz de se observar de fora. Esse olhar externo é raro e valioso. Narcisistas vivem numa prisão dourada, incapazes de ver além das próprias grades. Você, no entanto, sente o peso do questionamento, o incômodo da autocrítica, e isso já é libertador. Não se engane, essa dor de duvidar de si não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está no caminho certo. Porque quem teme ser narcisista demonstra um cuidado ético com o mundo ao redor. Mostra que não quer ser injusto, não quer manipular, não quer ferir. E esse medo não te aprisiona, ele te protege. Ele te mostra que mesmo no jogo cruel do poder descrito por Maquiavel, há espaço para consciência e humanidade. Pense nisso. Quem carrega a dúvida interna já está mais próximo da verdade do que aquele que vive convicto de uma mentira. O narcisista acredita na sua própria farsa e a defende até o fim. Você, ao duvidar, desmonta a farsa antes mesmo que ela comece. O que parece fragilidade é, na verdade, força. Força de olhar para dentro e enxergar rachaduras, de aceitar que não é perfeito, de buscar ser mais. E esse é o primeiro e mais oculto sinal de que você não pertence ao mundo dos narcisistas, mas ao mundo daqueles que têm coragem de enfrentar o próprio reflexo sem medo do que irão encontrar.
Maquiavel dizia que quem governa não deve apenas conquistar, mas manter a ordem através da percepção aguçada das virtudes e fraquezas humanas. O narcisista não consegue admirar nada além de si mesmo, porque qualquer grandeza externa se torna para ele uma ameaça. Já você, se em algum momento parou para contemplar alguém com verdadeira admiração, sem inveja, sem ressentimento, apenas reconhecimento da grandeza alheia, então já está na contramão do narcisismo. Esse é o segundo sinal oculto que te diferencia: a capacidade de admirar em silêncio. Essa habilidade pode parecer simples, mas não é. Admiração verdadeira exige maturidade, porque ela parte do princípio de que há algo em outro ser humano que ultrapassa aquilo que você possui, e que, em vez de gerar ódio ou competição, gera respeito. O narcisista nunca aceita isso. Ele precisa se colocar como centro, como estrela absoluta. Para ele, qualquer brilho externo é um insulto que precisa ser apagado. Por isso, quando você se encontra inspirado por alguém, sentindo a grandeza de outra pessoa como uma força que te impulsiona em vez de te diminuir, você já está vivendo uma experiência que o narcisista é incapaz de compreender. Pense em como esse gesto muda a forma de enxergar o mundo. Em vez de tentar apagar a luz do outro, você permite que ela te ilumine. Em vez de negar a grandeza alheia, você a integra como um convite a ser mais. Esse é um ponto que Maquiavel entendia bem. O governante sábio não teme cercar-se de homens inteligentes, porque reconhece que é melhor ter aliados fortes do que súditos fracos. O narcisista, no entanto, não tolera estar ao lado de quem o ofusca. Você, ao contrário, aceita e até valoriza essa presença, porque sabe que ela pode te elevar. Existe uma liberdade nesse silêncio de admiração. É o oposto da necessidade desesperada por aplausos que marca o narcisista. Ele só vive para ser aplaudido. Mas você, quando admira, não precisa que ninguém saiba, não precisa anunciar, não precisa transformar isso em espetáculo. Esse gesto íntimo é uma prova de autenticidade. Admirar em silêncio é se conectar com o valor genuíno de algo sem precisar exibir ou competir. Esse sinal pode parecer pequeno, mas é gigantesco no impacto que causa na sua identidade. Ele te mostra que você não é refém de uma batalha constante por ser sempre o melhor ou o mais reconhecido. Ele te mostra que você sabe enxergar grandeza fora de si, e que isso não ameaça a sua própria força. É como se cada vez que você admira alguém, estivesse fortalecendo a sua própria base, porque aprende, observa e cresce. E talvez aqui esteja um dos maiores abismos entre você e o narcisista. O narcisista morre de medo de se sentir menor. Ele destrói, sabota e mente para não perder sua falsa posição de destaque. Você, no entanto, sabe que reconhecer grandeza não te diminui, mas te eleva. Isso é virtude, no sentido maquiavélico. Usar a realidade a seu favor, não negá-la. E quando a realidade mostra alguém com algo que você ainda não tem, você se inspira, em vez de se corroer. Esse silêncio diante da admiração é poderoso porque mostra equilíbrio interno. Mostra que você não precisa provar nada o tempo todo. Mostra que o outro pode brilhar sem apagar a sua luz. E mostra também que, no fundo, você entende que a vida não é um palco de competição constante, mas um terreno fértil, onde todos podem crescer. Esse segundo sinal oculto te diferencia profundamente de um narcisista, porque te conecta com a essência da humildade disfarçada de força. O terceiro sinal oculto é a presença de um medo silencioso, aquele receio de manipular ou ferir alguém sem intenção. Parece estranho, mas é justamente essa preocupação que separa você de um narcisista de verdade. Porque o narcisista não hesita em usar o outro como peça descartável em seu tabuleiro de poder. Para ele, cada pessoa é apenas um meio para alcançar uma vantagem. Já você, quando sente o peso de uma palavra mal colocada ou teme que sua atitude possa machucar, revela algo que o narcisista não possui: empatia aliada à consciência. Esse medo não é sinal de fraqueza, é sinal de ética.
É a marca de alguém que carrega responsabilidade sobre seus próprios atos. Enquanto o narcisista pensa apenas no ganho imediato, você pensa no impacto do que faz e diz. Isso mostra que você compreende o tecido invisível que liga as pessoas, um tecido que pode ser rasgado com manipulações, mentiras e jogos de dominação. Maquiavel afirmava que um governante poderia até manipular para manter o poder, mas alertava: o governante que se torna odiado perde a estabilidade do seu domínio. Ou seja, até na estratégia pura existe o limite entre cálculo e destruição. Você entende esse limite, e é por isso que teme cruzá-lo. Quando você se preocupa em não manipular, significa que enxerga as pessoas como seres autônomos e não como marionetes. Isso é raro. O narcisista não vê autonomia em ninguém. Ele vê apenas ferramentas para inflar sua imagem. Já você, no fundo, respeita a liberdade do outro, e esse respeito se manifesta no medo de ultrapassar uma linha invisível. Essa linha é o território sagrado do outro, e só quem tem consciência ética consegue percebê-la. Esse sinal fica ainda mais claro quando você se lembra de situações em que poderia ter usado uma informação para se beneficiar, mas não usou. Quando poderia ter explorado a fraqueza de alguém, mas preferiu se conter. Esse autocontrole não é algo que o narcisista compreenda. Para ele, qualquer chance de manipulação é aproveitada, porque tudo gira em torno de si mesmo. O seu medo, ao contrário, mostra que você coloca limites em si. E colocar limites em si é um dos maiores sinais de maturidade psicológica. Esse medo pode até gerar desconforto, porque faz você pensar: será que sou fraco por não usar o poder que tenho? Mas a verdade é que não. A verdadeira força está justamente em saber que pode, mas escolher não fazer. A escolha de não manipular, mesmo tendo a oportunidade, é o que revela caráter. O narcisista manipula porque não conhece outra forma de viver. Ele precisa do jogo constante para alimentar sua vaidade. Você, quando sente receio, mostra que sabe escolher a consciência em vez do instinto de dominação. Pense nisso. Até a dúvida antes de falar algo importante já prova que você não é narcisista. Porque o narcisista fala sem pensar, usa palavras como armas, espalha veneno sem medir as consequências. Você, por mais que erre, se preocupa em não ferir. Essa preocupação é a prova de humanidade. E talvez Maquiavel dissesse que, em um mundo de príncipes cruéis, quem carrega essa consciência se torna mais poderoso justamente por ser raro. Esse terceiro sinal oculto é a lembrança de que sua força não está em dominar, mas em escolher não dominar. Está em reconhecer que por trás de cada pessoa existe uma vida, uma história, uma dignidade. O narcisista ignora isso porque só vê reflexos de si. Você enxerga o outro como ele é, e essa diferença é profunda demais para ser ignorada. O quarto sinal oculto que te distancia de um narcisista de verdade é a autocrítica. O narcisista se alimenta da ilusão de que é impecável, de que nada nele precisa ser questionado, como se vivesse dentro de um espelho que só reflete perfeição. Mas você não. Você sente a necessidade de se avaliar, de analisar suas falhas, de revisar escolhas e até de se culpar em excesso. Essa capacidade de olhar para si com desconfiança é uma arma secreta, porque impede que você caia na armadilha da arrogância absoluta. A autocrítica é incômoda, eu sei. É aquela voz que surge quando você erra e não consegue se perdoar facilmente. É o desconforto de perceber que poderia ter feito melhor, falado de outra forma, agido de outro jeito. E muitas vezes você pode achar que esse excesso de reflexão é fraqueza, mas, na verdade, é força. Porque o narcisista jamais se permite enxergar suas próprias falhas. Ele se fecha em um castelo de justificativas, sempre culpando os outros, sempre protegendo a própria imagem. Você, por outro lado, aceita sentir a dor de se ver imperfeito. E essa dor é transformadora. Maquiavel dizia que um governante precisa estar atento às próprias vulnerabilidades, porque o inimigo as explora no menor descuido. Essa vigilância constante é, de certa forma, uma autocrítica estratégica. Você faz isso dentro de si. Analisa, revisa
identifica rachaduras no próprio caráter. O narcisista não vê rachaduras. Ele vive numa máscara de mármore, fria, rígida e falsa. Você carrega cicatrizes, e cada cicatriz é uma prova de que não fugiu da realidade. A autocrítica te dá algo que o narcisista jamais terá: evolução. Porque quem se critica tem espaço para mudar. Quem nunca se questiona está condenado a permanecer o mesmo. Cada vez que você sente vergonha de um erro, você abre a porta para aprender com ele. Cada vez que sente incômodo com uma atitude, você dá um passo para não repeti-la. O narcisista, preso à ilusão de perfeição, nunca aprende, nunca cresce, nunca se transforma. Esse sinal oculto também revela coragem, porque é preciso coragem para se encarar de frente, sem filtros, sem máscaras. É fácil viver dentro de uma bolha onde tudo em você é perfeito. Difícil é admitir que errou, que poderia ser melhor, que ainda há muito a ajustar. A autocrítica é esse espelho cruel, mas verdadeiro. E ao aceitar esse reflexo, você prova que não vive na mesma cegueira do narcisista. Talvez você pense que se criticar demais pode te paralisar. E de fato, em excesso, isso pode acontecer. Mas perceba que até esse risco já te separa do narcisista, porque ele jamais sente o peso da análise interna, enquanto você precisa equilibrar essa força. E quando aprende a usar essa autocrítica como ferramenta de aprimoramento, em vez de arma de autopunição, você ganha um poder que poucos têm. Esse poder é o da reinvenção. Você pode mudar porque se enxerga. Você pode evoluir porque reconhece falhas. Você pode se tornar alguém mais forte, mais sábio, mais consciente, justamente porque não se esconde atrás da fantasia de perfeição. Esse é o quarto sinal que prova que você não é um narcisista, mas alguém que caminha no difícil, porém verdadeiro, caminho da autotransformação. O quinto sinal oculto que te afasta de um narcisista de verdade é a capacidade de separar força de crueldade. Maquiavel, em sua obra, afirmou que muitas vezes é mais seguro ser temido do que amado, mas ele nunca defendeu a crueldade gratuita. O narcisista não entende essa diferença. Ele confunde poder com destruição, autoridade com opressão. Você, no entanto, carrega dentro de si a consciência de que a força pode ser usada sem se transformar em maldade. Pense em situações da sua vida em que precisou ser firme. Talvez tenha imposto limites, dito não, quando todos esperavam que você cedesse, tomado decisões duras para proteger a si mesmo ou a quem você ama. Isso é força. Mas se nesse processo você sentiu a necessidade de equilibrar, de não passar do ponto, de não humilhar o outro, aí está a diferença. O narcisista sente prazer em esmagar, porque a dor alheia alimenta sua vaidade. Você sente desconforto quando percebe que pode ter exagerado. Esse desconforto é o sinal mais claro de que não há crueldade no seu exercício de força. Maquiavel diria que a crueldade, quando inevitável, deve ser usada uma única vez e de forma estratégica, para garantir a ordem. O narcisista, porém, vive na crueldade como se fosse uma fonte de prazer diária. Ele precisa constantemente diminuir o outro, controlar, manipular, ferir, porque isso sustenta a sua falsa sensação de poder. Você não precisa disso. Sua força não se alimenta da dor alheia, mas da clareza de que existem limites. E quando você separa força de crueldade, você mostra que compreendeu um princípio fundamental. Poder não é sinônimo de violência. Poder verdadeiro é saber até onde ir e quando parar. Narcisistas não param, não recuam, não reconhecem fronteiras. Você reconhece. Essa diferença é como a linha entre o líder e o tirano. O líder pode ser firme, mas sua firmeza inspira respeito. O tirano é cruel, e sua crueldade gera apenas ódio. Reflita. Quantas vezes você se sentiu mal após uma discussão em que levantou a voz, mesmo sabendo que tinha razão? O narcisista nunca sente isso. Para ele, qualquer explosão é justificada porque tudo gira em torno de sua satisfação. Você sente peso, e esse peso é o sinal de que existe humanidade em sua força. Você não usa poder para destruir.
Usa para proteger. Não ergue muros para aprisionar, mas para estabelecer limites. Esse quinto sinal é revelador porque mostra que você entende algo que poucos percebem. A crueldade enfraquece quem a pratica. Parece que dá poder, mas na verdade gera inimigos. Alimenta ressentimento, destrói confiança. A força, quando limpa, quando usada sem prazer no sofrimento, constrói respeito duradouro. E você já sabe disso, porque sua consciência te impede de se perder no prazer da destruição. O narcisista acredita que precisa ser cruel para não ser esquecido. Você sabe que a verdadeira marca não está em ferir, mas em deixar algo de valor, mesmo quando é duro. Essa distinção é o que te diferencia profundamente de quem vive escravo da vaidade. Força sem crueldade é virtude, no sentido maquiavélico. O equilíbrio entre poder e sabedoria. E esse é o sinal que comprova que sua força é humana, não narcisista. O sexto sinal oculto que distingue você de um narcisista de verdade é a busca pela verdade desconfortável. Narcisistas vivem numa bolha de negação, ignorando qualquer fato que possa abalar sua autoimagem. Eles moldam a realidade ao próprio ego, criam justificativas para tudo e rejeitam qualquer sombra que revele suas limitações. Você, ao contrário, encara essas sombras, encara verdades que incomodam, questiona suas próprias motivações e aceita aquilo que é difícil de admitir. Essa coragem de olhar para dentro, mesmo quando dói, é um sinal profundo de consciência. Imagine a sensação de descobrir uma falha interna que você preferia ignorar. Para muitos, seria motivo de fuga, de justificativas rápidas ou mentiras para se proteger. O narcisista nunca passa por isso. Ele repele a verdade porque ela ameaça sua ilusão de superioridade. Você, por outro lado, sente desconforto, mas decide enfrentar. Cada vez que encara uma verdade desconfortável, você fortalece sua capacidade de autocontrole, amadurece emocionalmente e se distancia da cegueira narcisista. Maquiavel sabia que governar exige clareza sobre a própria posição, sobre os riscos e sobre a natureza humana. Aquele que não enxerga as próprias falhas jamais será capaz de administrar nada além do próprio desejo. A sua disposição em encarar a verdade interna é, portanto, uma marca de poder autêntico. Você não se ilude com uma versão perfeita de si mesmo. Reconhece limitações, aceita responsabilidades e ajusta comportamentos. Esse ato de honestidade consigo mesmo é raro, e é justamente esse espaço que separa você do narcisista. Quando você enfrenta verdades desconfortáveis, também aprende a reconhecer o outro com mais precisão. O narcisista projeta suas falhas nos outros, criando inimigos imaginários ou culpando terceiros para se proteger. Você, em contraste, observa o mundo sem distorções, percebe intenções, reconhece padrões e aprende a agir com sabedoria. Essa percepção clara e não distorcida do que é real é outra ferramenta que o narcisista não possui. Esse sinal também se manifesta na forma de questionamentos internos. Você se pergunta: será que agi corretamente? Será que estou enganando a mim mesmo? Será que estou sendo justo? Cada dúvida que surge é uma prova de que você não está dominado pelo ego. Cada reflexão é uma oportunidade de crescimento. Narcisistas não questionam, apenas afirmam e justificam. Você busca, você descobre, você aprende. E a força desse sexto sinal reside na consistência. Não é apenas um momento de reflexão, é uma prática contínua de honestidade consigo mesmo. Você revisa decisões, reconhece erros, admite fraquezas e, ao fazer isso, fortalece a própria integridade. O narcisista teme a integridade, porque ela limita a exploração do outro e exige responsabilidade. Você, no entanto, abraça a integridade, mesmo quando dói, mesmo quando confronta suas ilusões. Encarar verdades desconfortáveis é uma forma de liberdade, liberdade de não depender do aplauso, de não viver de aparências, de não construir sua identidade sobre a vaidade.
É um sinal claro de que você não é um narcisista, mas alguém que possui a força de se conhecer profundamente, de reconhecer suas falhas e de caminhar com consciência pelo mundo. E é justamente essa busca constante que te coloca muito além da superficialidade narcisista, na fronteira da verdadeira maturidade e poder interno. O sétimo e último sinal oculto que diferencia você de um narcisista de verdade é o seu silêncio diante do elogio. Enquanto o narcisista se alimenta de aplausos como se fosse ar, buscando validação constante em cada gesto, cada palavra, cada olhar, você sente algo diferente. Talvez um leve desconforto, talvez gratidão silenciosa, talvez até desconfiança. Você não precisa gritar ao mundo que é bom no que faz. Você sabe, e isso basta. O narcisista precisa ser visto, ovacionado, celebrado a cada instante, porque sem isso ele desmorona. Você, ao contrário, permanece inteiro no silêncio. Pense nas vezes em que recebeu um elogio e não soube como reagir. Não por insegurança, mas porque não precisa daquilo para se afirmar. É como se o reconhecimento fosse bem-vindo, mas não essencial. Essa postura é poderosa. O narcisista vive para ser admirado. Você vive para evoluir. E quando o elogio vem, ele não te desestabiliza nem te intoxica. Você recebe, mas não se apega. Isso é sinal de estabilidade emocional. Maquiavel alertava que o governante que se deixa guiar pela lisonja acaba escravo daqueles que o bajulam. O narcisista vive exatamente assim. Ele se torna refém da opinião alheia. Precisa agradar, manipular, seduzir, tudo para manter a imagem que criou de si mesmo. Já você não constrói sua identidade com base nos olhos dos outros. Sua autoestima não depende da plateia. E é justamente por isso que você se preserva no silêncio. Esse silêncio é sutil, mas carrega um grito de independência. Quando você não responde ao elogio com ostentação, quando não busca mais elogios em troca, quando continua seu caminho como se nada tivesse acontecido, você prova que sua validação é interna. Narcisistas não têm essa fonte interna. Eles são ocos por dentro, por isso precisam ser preenchidos por fora. Você é inteiro, e essa inteireza te protege contra a ilusão de que precisa ser constantemente reafirmado para existir. Esse sinal também aparece quando você prefere fazer algo bem feito, sem que ninguém veja, sem que ninguém aplauda. Você busca excelência por princípios, não por aplausos. E isso é raro, porque vivemos em uma cultura que premia quem se mostra, quem grita, quem se exibe. Mas você, quando permanece discreto mesmo após uma conquista, mostra que entende algo mais profundo. O valor está na verdade da ação, não no brilho da exposição. Esse silêncio também pode ser confundido com frieza, mas não é. É profundidade. É o reflexo de alguém que não precisa se inflar com palavras doces. É a marca de quem sabe que o elogio é apenas um reflexo momentâneo e não um fundamento duradouro. Você sabe que o que constrói sua identidade não é a reação dos outros, mas a consistência do que você faz, pensa e escolhe. Esse sétimo sinal fecha um ciclo. Você não apenas evita o narcisismo, você constrói o oposto dele. Você cultiva autonomia, consciência, respeito e profundidade. O silêncio diante do elogio é o retrato final de quem se conhece e não se deixa capturar pela necessidade de ser aplaudido. É a prova final de que, ao contrário do narcisista que vive de vaidade, você vive de verdade. Se você chegou até aqui e reconheceu em si mesmo esses 7 sinais, não se engane. Você já carrega dentro de si a prova silenciosa de que não é um narcisista. A verdade é que o narcisismo vive da negação, da fachada, do teatro interminável de perfeição. Você, ao contrário, vive da busca por significado, da inquietação que te move, da consciência que te pesa e te liberta ao mesmo tempo. Maquiavel diria que o verdadeiro poder não está em conquistar multidões, mas em dominar a si mesmo. E você, ao caminhar por essa jornada de autoconhecimento, já demonstra um tipo de poder que poucos ousam tocar. Enquanto o narcisista foge do espelho, você encara o reflexo com coragem.
Enquanto ele vive para ser visto, você vive para entender. Enquanto ele manipula para se proteger, você silencia para evoluir. O que te define não é a ausência de falhas, mas a disposição incansável de enfrentá-las. E essa disposição é rara, é preciosa, é revolucionária num mundo que valoriza tanto a aparência e tão pouco a essência. A grande virada acontece quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. O narcisista vive escravo da aprovação. Você, livre da necessidade de ser perfeito, caminha em direção à verdade com os pés firmes e a cabeça erguida. Cada dúvida, cada desconforto, cada reflexão profunda que você teve ao longo desse vídeo é um sinal claro de que você não se perdeu na armadilha do ego. Você está se encontrando. E é por isso que agora você carrega um conhecimento que transforma. Não é um conhecimento teórico, frio ou distante. É algo íntimo, visceral, que toca o núcleo da sua identidade. Saber que você não é um narcisista não é apenas um alívio, é um chamado. Um chamado para continuar essa jornada de autoconhecimento com mais força, mais clareza e mais profundidade. Então guarde essa frase maquiavélica. Quem controla o próprio ego governa mais do que reis que controlam impérios. Porque o império interno, aquele que vive dentro de você, é o mais difícil de conquistar. E é justamente essa conquista silenciosa, invisível aos olhos do mundo, que te coloca em uma posição de poder real. Se esse vídeo te fez refletir, se alguma parte dele ressoou com o que você sente, se abriu portas internas que talvez você nem soubesse que existiam, então se inscreva. Porque esse canal não é feito para agradar a todos, é feito para despertar os poucos que estão prontos para ver além das máscaras. Agora me diga, o que você vai fazer com esse novo olhar sobre si mesmo? Porque não basta entender. O verdadeiro poder nasce quando você transforma esse entendimento em ação.